Tranquilo, pessoal. Então vamos dar continuidade, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os processos de desenvolvimento de software, que na verdade vai ser uma revisão, né, da disciplina que vocês fizeram aí no semestre anterior, né? Cadê aqui? Agora. Então, vou fazer uma introduçãozinha, né? Então, a engenharia de software, ela envolve sistemas complexos, né? Poderosos e tem diversas categorias, né, de sistemas aí, novas demandas de mercado surgindo aí a cada, né, ano, novas tecnologias surgindo que a gente precisa ter conhecimento, desenvolvimento acelerado e rápido, né, os caras querem estar entregando, né, sistemas o quanto antes, desenvolvimento distribuído, né, então hoje é comum a gente ter, né, sistemas aí que são distribuídos, né, são implementados de forma distribuída. Equipes, né, em diferentes lugares e tal. Envolve também conhecimento tácito e rotatividade de pessoal, né? Então, esse são um dos grandes problemas do desenvolvimento de software que a gente está tentando solucionar através do uso de processos de desenvolvimento, né? E qual a importância? O que a gente precisa estar definindo? Então, tem essas perguntinhas, né? Para quem que eu estou desenvolvendo o software? O que se trata, né? O que eu vou estar implementando? Quando que eu vou desenvolver? Quando que eu vou entregar? Quando que, né? Quais são os prazos? E como que eu vou estar implementando esse, né, software, esse sistema? Então, ao longo do desenvolvimento e dos processos, a gente tenta responder essas perguntas aí. E aí, você está desenvolvendo o sistema para usuários ou para a empresa? Né? Quem é que vai estar utilizando de fato? Né? Aí a gente tem um entendimento comum que envolve atividades, recursos, restrições e a melhoria do processo. Então a ideia é buscar sempre a melhoria do processo. Pessoal, aqui, pronto, beleza. Então, falando um pouquinho, né, sobre as definições de processo, a gente tem aí os dois principais autores, né, mais conhecidos aí na engenharia de software, o Pressman, então que ele diz, né, que um framework para as tarefas que são necessárias para se construir um software com qualidade. Já o Somerville, ele diz que o processo é um conjunto de atividades e resultados associados que levam à produção de um produto de software. Então, o processo de software é uma sequência lógica de atividades, né? A gente vai ter ali um fluxo, um início, meio e fim, que tem como objetivo final produzir ou evoluir um produto de software, né? Um sistema, um aplicativo e por aí vai. Ele é caracterizado por um conjunto de atividades, papéis, né, que são pessoas responsáveis por essas atividades, e fluxos, né? E ele é também composto por artefatos ou produtos de trabalho, produtos de entrada ou saída. A gente já vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, quais são as atividades? Né? A atividade é uma unidade de trabalho que um indivíduo em um determinado papel ele poderá ser solicitado a estar executando aquela atividade. Então, por exemplo, desenvolver a funcionalidade X. Isso é uma atividade. As atividades definem o como fazer, né? Em um primeiro nível, as atividades elas são ordenadas e interligadas. E elas descrevem aí um fluxo de tarefas. Então, tem aqui alguns exemplos. Ó. Analisar a solicitação de um cliente, levantar e documentar requisitos, realizar estimativas do tamanho de um projeto, de um sistema, validar os requisitos com o cliente. Então, repare que nem todas as atividades estão relacionadas diretamente com desenvolvimento de software, né? Tem muita atividade aí que é conexão com o humano, né? É comunicação com o humano. Realizar planejamento do projeto, projetar arquitetura. Então, essa parte de projetar arquitetura é interessante que você tenha pessoas com conhecimento tecnológico, né? Para poder definir aquela infraestrutura para o sistema. Né? Então, geralmente, os arquitetos são pessoas que têm experiência em desenvolvimento ou utilizou diferentes, né, sistemas em diferentes tipos de arquitetura. Então, por isso que é bom você ter um cara, né, com esse domínio.
Falando um pouquinho sobre o papel, né? Então, o papel define as responsabilidades ou atribuições de um indivíduo ou um grupo de indivíduos que vão estar trabalhando, né, juntos como uma equipe. Define quem fará o quê. Então, quem que vai ser responsável por desenvolver a funcionalidade X daquele sistema? Ah, vai ser João, vai ser Pedro. Quem vai ser o gerente de configuração, né? Então, a gente define os papéis. Uma pessoa que é designer, aí não existe uma definição, né, padrão mundial para cada papel. Uma pessoa que é designer em uma empresa pode ter atribuições completamente diferentes em outra empresa, né? É muito comum. É comum também a pessoa, em uma única empresa, assumir mais de um papel. Ele é desenvolvedor e gerente de projeto. Acontece. Ele é arquiteto e desenvolvedor de sistema. Então, eu elenquei alguns exemplos aí, ó. Analista de requisitos ou de negócio, arquiteto de software, gerente de projeto, gerente de configuração, o desenvolvedor, né? Tem gente que chama de implementador ou programador, né? São sinônimos. Analista de teste ou testador, administrador de banco de dados, ou também conhecido como DBA, né? Database Administrator. E o último ponto, que são os artefatos, né, ou produtos, que é um pedaço de informação que é produzida, modificada ou utilizada em um processo. São produtos tangíveis de um processo, documentos, especificação, modelo, código-fonte, né, os executáveis, que são, né, os arquivos compilados. O próprio processo ele pode ser considerado como um produto, né, um artefato. São utilizados como entradas necessárias para a execução das atividades, são também criadas ou modificadas após o término das atividades, né, os artefatos de saída. Então, tem alguns exemplos aí, ó, documento de visão, especificação de caso de uso, código-fonte, plano do projeto, cronograma de operação do projeto. Todos esses itens aí podem ser considerados como artefatos. Já o fluxo é uma sequência de atividades que produz um resultado de valor observável. Então, pode ser expresso de várias formas, né? É muito comum, por exemplo, a gente utilizar diagrama UML para descrever, né, o fluxo de atividades. Ou então fluxogramas também. São aquelas caixinhas, né? Cada atividade é uma caixinha. Quando tem uma tomada de decisão, é um losango. E aí, a partir daquele losango, você pode ter, né, duas ou três ou quatro ou N opções, né, a seguir. Então, tá aqui um exemplo, né, de diagrama de atividades. Aqui do lado esquerdo a gente tem o administrador, as atividades do administrador do sistema, e do lado direito a gente tem o sistema. A bolinha preta é o início da atividade, a bolinha preta circulada significa o fim da atividade. Então, por exemplo, clicar em visualizar empresas, e aí o sistema vai exibir uma lista de empresas. Tem um item aqui, ó, responder a confirmação. Então, aqui a gente tem uma tomada de decisão. Se você confirmar, né, responder a confirmação, ele vai excluir do banco de dados. Mas você pode desistir. E aí, se você desistir, você cancela, né, aquela solicitação. Tranquilo? Modelo de processo, né? Então, um modelo de processo é uma representação abstrata de um processo de software. Tá? Então, eu trouxe aqui os principais modelos. Reparem que aqui eu estou utilizando as iniciais de cada um. Ó. Modelos de processos prescritivos, a gente vai utilizar a letra P. Modelos de processos especializados, a gente vai utilizar a letra E. Processo unificado, a gente vai usar o U. E processos que envolvem, né, pessoal e equipe, a gente vai utilizar a letra Q. Eu incluí um quinto aqui também, que são, né, os métodos ágeis, que é a letra A. Né, que o método ágil não é um modelo, não é um processo em si, né, mas aí a gente vai analisar mais para frente. Falando sobre os modelos prescritivos, tá? Então, esses modelos vieram para trazer, né, uma ordem ao caos, porque antes não existia, né? Era terra de ninguém. Era tudo feito da forma como dava, ninguém seguia uma ordem estruturada. O pessoal chamava de código macarrão, né? Que parecia uma macarronada ali. Era uma loucura, você não tinha estrutura nenhuma. Fornece um roteiro eficaz para a equipe. Então, aqui a ideia era ter um passo a passo, uma organização estrutural, né, para a equipe seguir. Porém, o trabalho de engenharia de software e seu produto permanecem aí à beira do caos. Já é melhor do que nada, né? Já é alguma coisa aí. Então, o primeiro modelo,
muito comum, né, que foi utilizado, o modelo em cascata, o waterfall, né. Então, ele começa aqui com o levantamento de requisitos do cliente, vai para análise, design do projeto, depois codificação, implementação, teste, finalizou os testes, entrega o sistema para o cliente funcionando. O grande problema disso aqui, né? Passa-se essas etapas rapidamente, fica muito tempo na codificação, e aí você realiza os testes. Quando você vai entregar para o cliente, 6 meses, 1 ano depois, muitas vezes aquilo que você vai entregar para o cliente possa ser uma coisa completamente diferente do que ele queria. Né? Então a gente vai ver que os modelos na frente eles tentam incluir interações para você verificar com o cliente antes, né? Para resolver os problemas antes. Mas aqui, como era sequencial, uma fase só iniciava quando a anterior, né, terminava. Então tem aqui uma representação gráfica que eu achei legalzinho, ó. É como se fosse uma cachoeira mesmo, também não. Então ele vem aqui nos requisitos, design. Quando entra na implementação, você tem um tempo que você passa aqui no código, né, e corrigindo bugs, né, que geralmente é onde toma um momento mais turbulento, né, do processo, é justamente essa codificação e correção de erros, né, para no final você conseguir ter uma versão entregável aí para o cliente. Então, grandes problemas, né? No mundo prático, os problemas acontecem de fato, né? Os requisitos eles precisam ser bem definidos, porque se você finalizar e entregar e entender de uma forma diferente quando entregar para o cliente lá na outra ponta, né? Pode ser que seja um sistema completamente diferente. Tempo para ver o sistema, né? Então é algo que você não tem condições, tem que ser algo, né? Grande, um projeto que é muito grande, você não consegue ter uma visão, né, geral do sistema. Produtividade, espera, né, validações, que ocasiona aí um conjunto de retrabalhos, e o feedback também é um pouco problemático, porque a gente só vai conseguir o feedback do cliente lá no final, quando finaliza-se o desenvolvimento. E aí, para poder sanar, né, essa questão de você entregar e ficar muito tempo sem ter feedback, o pessoal criou um modelo em V, que à medida que você modela, você segue para a fase seguinte, arquitetura, aí vai para o design, né, a parte de componentes, e vai para a parte de desenvolvimento. Quando você desenvolve, a ideia é que nos testes unitários você verifique, né, os testes, beleza. Na sequência, no teste de integração, você faz uma análise do design. No teste de sistema, a gente verifica se a arquitetura está de acordo com o que foi desenvolvido. E no teste de aceitação, a gente verifica se aqueles requisitos elencados pelo cliente, se eles foram desenvolvidos, né, da melhor forma. Então, aqui, esse modelo, ele permite que você já tenha uma garantia de qualidade, né? E aí surgiu o processo incremental, né? Então, seguindo aí as frases do saudoso Bob Dylan, né? Não existe coisa tão estável quanto a mudança. Se tem alguma coisa que vai acontecer no desenvolvimento do seu projeto, é que mudanças irão acontecer. Mudança nos requisitos, mudança nas prioridades, né, no gerenciamento, mudança no design, mudança na implementação. Então, dentro desse contexto de mudança, o processo, né, o modelo incremental, ele tenta permitir que você se adeque melhor às mudanças. Então, vantagens, né? Clientes não esperam, o cliente pode validar o sistema, você tem baixo risco de problemas, prioridades sobre os defeitos, design e implementação de forma, né, ágil. Então, está aqui um pouquinho, né, desse modelo. Então, a ideia é que a gente tenha incrementos e, à medida que cada incremento acontece, a gente segue todas as fases. Então, quando a gente tem um primeiro incremento aqui, a gente começa com, né, comunicação com o cliente, planejamento, modela, desenvolve e já entrega essa interação para o cliente. Então, vai ter um conjunto de funcionalidades aqui. Porém, enquanto a gente está no momento de construção e implementação do código e testes, a gente já começa, a equipe, né, que fez o levantamento de requisitos, já começa a conversar novamente com o cliente, né, e já consegue
elencar o outro conjunto de funcionalidades que devem ser entregues naquele incremento. E assim, à medida que as coisas vão evoluindo, a ideia é que você consiga introduzir novas funcionalidades, né, no sistema. À medida que um processo está finalizando, você já está iniciando o outro. Depois surgiu o processo evolucionário, né, que ele é dividido em prototipação e o modelo espiral. Né? Geralmente, você tem um cenário que é de incerteza, de entendimento, né, dos requisitos, novas tecnologias e algoritmos, mudanças constantes. Quando você tem um planejamento rápido, modelagem e projeto rápido, então é mais adequado trabalhar com processo evolucionário. Então tem aqui um exemplozinho da prototipação. Ó. Você tem coleta e refinamento, né, dos requisitos, tem um projeto rápido, constrói um protótipo, avalia o protótipo, refina, e aí você já entra num loop. Quando finalizar que você tem um protótipo refinado e bem estruturado, você já pode ir para o processo de engenharia, né, do produto e tentar ir para o desenvolvimento de fato. Então, hoje, era muito comum antigamente fazer a prototipação no papel. Né? Então, tem aqui um exemplozinho ó, de um aplicativo, a galera desenhava, e isso aqui era uma forma de demonstrar para o cliente como é que o sistema ia funcionar. Hoje, do lado direito aqui, existem um conjunto de ferramentas que são chamadas de mockup, que essa ferramenta, e tem ferramentas hoje que são até clicáveis. Você consegue clicar nos botões e ter uma simulação do sistema em funcionamento. Né? Porém, o sistema, né, não vai funcionar de fato. O grande problema disso é que muitas vezes no protótipo que você entrega para o cliente, quando você vai para o desenvolvimento e que você gera uma versão final daquele produto, o cliente chega assim e fala: ah, não, mas eu gostei mais daquele outro que você fez lá no início. Ou seja, o protótipo ficou melhor do que o sistema desenvolvido de fato, né? Então, esse é um dos grandes problemas hoje do protótipo, porque muitas vezes aquelas coisas que a gente coloca no protótipo, quando a gente vai para a implementação de fato, a gente vê que não é tão possível ou a gente precisa fazer adaptações para aquele desenvolvimento, né? Então, a ideia aqui é que você tenha, né, a solução para esses problemas é que você tenha as regras claras, né, para o cliente e deixar claro para ele que aquilo é um protótipo, né? Não é um sistema como ele vai ser de fato, né? Que as mudanças irão acontecer, né? Então tem aqui como o cliente, né, explicou, né, para a equipe como é que o líder do projeto entendeu, como o analista projetou, né, como que o programador construiu, né, botou o banco lá no chão, o consultor de negócios, né, descreveu como se fosse uma coisa, a melhor maravilha do mundo. O documento, né, não tem documentação nenhuma, então por isso que não tem a árvorezinha aqui. As funcionalidades, ó, que foram entregues, é só a cordinha. Como o cliente, né, que a gente exigiu, contactou o cliente, como que o código foi mantido, quase manutenção zero, e no final das contas o sistema que foi, né, o que o cliente queria era só um pneuzinho ali para ele se balançar e se divertir. Né? Então essa analogia é muito comum, porque a engenharia de software, de uma certa forma, envolve muita subjetividade, né? Cada pessoa pode entender, né, uma coisa de uma forma, então a gente vai ver um pouquinho logo logo que as metodologias ágeis elas surgiram justamente para você ter uma proximidade maior do cliente e que você tenha um feedback de forma mais rápida, né? Então, beleza. Então, falando um pouquinho sobre o modelo espiral, ele é dividido, né, em 4 grandes etapas aí, né? A primeira delas é definição, tá, dos objetivos. Segundo, identificação e resolução de riscos. Terceiro grande grupo, né, desenvolvimento e teste. E, por fim, planejamento da próxima interação. A gente começa aqui, ó, pelo centro, tá, da espiral, ó. Então, começa se fazendo primeiro uma análise de risco, tá, do sistema. Criamos um protótipo. Vamos para a parte de levantamento de requisitos, análise de requisitos, concepção e operação, plano de requisitos, e aí, depois que a gente já tem esse plano, a gente realiza uma segunda análise, né, de risco, já com uma quantidade maior de informação, para a gente conseguir poder evoluir o protótipo e chegar num segundo protótipo,
E aí, depois que a gente já tem esse segundo protótipo, a gente começa a fazer o rascunho do sistema, tá? Já pode utilizar esse protótipo como rascunho, né? Então, aí a gente já vem para a etapa, né, de desenvolvimento, verificação e validação. Repare que, né, o plano de desenvolvimento é bem maior agora. E aí a gente inicializa uma nova análise de risco, já temos um protótipo que é operacional, que já é a partir do código-fonte. A gente realiza, né, uma parte de análise de design bem especificada, codificação, integração, teste, implementação e chegando na release final. Então ele já está migrando para um modelo interativo e incremental, que à medida que você vai fazendo os loops ali, você vai conseguindo, né, evoluir o sistema. Em vez de representar o processo como uma sequência de atividades, aí aqui a gente vai ter um loop, onde a gente vai ter, né, uma repetição, uma reanálise, né, de alguns conjuntos de atividades. O loop mais interno está relacionado com a viabilidade do sistema, né, análise de risco, que é o foco maior, e o próximo com a definição de requisitos e assim por diante. Quanto mais externo, quanto mais para fora da espiral, mais próximo a gente tem o produto, né, do sistema implementado de fato. Quais são as fases do modelo? Né? Definição de objetivos, avaliação e redução de risco, desenvolvimento, validação e planejamento. São aquelas 4 grandes etapas ali do loop. Beleza, galera? Tudo tranquilo aí? Vamos entrar agora nos modelos, né, de processos especializados. Tá? A gente saiu dos prescritivos, então vamos entrar nos especializados aí, letrinha E. Então, o processo especializado, ele leva em conta muitas características dos modelos anteriores, né? Reparem que, à medida que as coisas vão avançando e os anos vão passando, o pessoal pega aquele aprendizado que foi adquirido, né, com os modelos anteriores e o pessoal vai evoluindo a partir, né, daqueles conhecimentos anteriores. Utiliza-se por este modelo quando se opta por uma abordagem de engenharia de software, né, mais especializada. Então, por exemplo, uma muito comum aí é o desenvolvimento, né, baseado em componentes, que é o COTS, né, Commercial Off the Shelf, que são os softwares de prateleira. Então, aqui a gente já começa, por exemplo, a ter a terceirização. A gente já começa a utilizar, por exemplo, bibliotecas prontas, um conjunto. Então, por exemplo, geração de boleto. Ninguém gera boleto hoje. Você já tem ali uma biblioteca pronta que implementa. Então, qual é a ideia? Pegar esses componentes e trazer esses componentes para o nosso sistema, né? Então, o desenvolvimento baseado em componentes, ele melhorou e estruturou, né, essa parte de desenvolvimento. Dessa forma, a gente consegue fazer mais coisas e entregar a quantidade de software com mais rapidez e maior qualidade, né? Hoje você tem aí você tem sites que são dedicados, né, a disponibilizar esses componentes prontos e com qualidade, né? Salesforce e tem uma série de outros sites hoje que atuam como isso. Incorpora características do modelo espiral, geralmente são desenvolvidos por terceiros, né, que oferecem soluções como produtos. A arquitetura de sistema ele deve ser mantido de um modo a permitir o COTS, então você tem que seguir aquela arquitetura, né, estruturada para permitir a integração desses componentes, né, nos seus sistemas. Modelos de métodos formais, então aqui ele engloba um conjunto de atividades que conduzem à especificação matemática formal, tá? Possibilita a verificação do sistema através da aplicação de notação matemática rigorosa, oferece uma promessa de software sem defeitos e tem conquistado adeptos da área de segurança. Tá? Então, quem trabalha muito com a parte de criptografia e a parte de segurança atua muito nesse contexto dos métodos formais. E agora, falando do contexto que é mais utilizado hoje no mercado, né, de desenvolvimento, é o desenvolvimento orientado a serviço, né, que é um dos paradigmas aí de engenharia de software, que oferece uma abordagem para você estar construindo serviços. Também é conhecido como web service, né, e se torna essencial para projetos de desenvolvimento de forma concorrente e comunicação assíncrona. Então, hoje, Netflix, Amazon, todos esses grandes sites de varejo, todos eles trabalham com, né, orientação a serviço.
Então, esse paradigma hoje é bastante utilizado e popular, né, nas empresas. Inclusive, agora as empresas estão migrando, né, as empresas de jogos. Então, está entrando agora a Amazon, o Google tem o Google Stadia. Então, até o desenvolvimento de jogos está virando orientado a serviço. Música, Spotify, Deezer, orientado a serviço. AutoCAD, até o AutoCAD, né, que é aquele sistema de projetar plantas e tal, o AutoCAD está também se tornando aí orientado a serviço. Então, esse paradigma hoje está sendo, né, bastante utilizado. Falando do processo unificado, então o processo unificado, né, o nome já diz, ele unifica, ele traz e combina, né, vários outros sistemas em um só. Então ele reconhece que é importante a comunicação com o cliente, você ter o feedback, né, mais rápido, enfatiza a importância da arquitetura de software e sugere aí um fluxo interativo e incremental, né, que é você tem que ter o contato com o cliente, né, e você tem que estar desenvolvendo pequenas partes do sistema de forma, né, melhorias constantes. Então, o mais conhecido de todos, né, o Rational Unified Process, né, que é o RUP. Então ele tem aí três perspectivas, né? Uma dinâmica, uma estática e uma prática. Então é muito comum vocês conhecerem os gráficos, né, de baleias, né, porque representa como se fosse a baleia quando ela sobe para, né, emergir para pegar ar. Então parece, né, bem as baleias. Reparem que aqui a gente tem, ó, interações. Então a parte de construção mesmo, ó, desenvolvimento de sistema, ele pode ter um conjunto N de interações, né? Então, na iniciação do projeto, reparem que, né, modelagem de negócio e análise de requisitos, eles são bem presentes aqui nesse momento, né? O foco principal. Logo também a gente começa já o início, né, do projeto, a parte de estrutura da implementação, né, e desenvolvimento dos testes. E aqui repare que o gerenciamento do projeto ele é constante, ó. O gerente ele vai estar sempre presente, né, no projeto. Por isso que ele tem aqui, ó, esses picozinhos, porque o gerente está sempre ali acompanhando. E o ambiente, né, você tem um ambiente do projeto que todo o início você tem que estruturar aquele ambiente para poder permitir, né, que o desenvolvimento ele seja feito de forma estruturada. Na sequência da elaboração, que é quando a gente começa a sair do projeto e ir para o início do desenvolvimento, reparem que a análise, né, e design, ó, aqui é onde tem o foco principal dessa etapa. É tanto que aqui a equipe de desenvolvimento já começa a definir a infraestrutura do projeto, já começa a pensar no esqueleto, né, do sistema, do design, e a parte de construção de fato, né, implementação em todas as interações ali vai ser no topo. E lá no finalzinho que começa a dar uma queda, a equipe está finalizando e você tem, né, a equipe de teste atuando com uma forma mais presente, né, à medida que a gente vai se aproximando, né, do final do desenvolvimento. E a equipe de implantação começa a ter trabalho, que é o cara que vai ter que implantar o sistema lá no cliente. E aí finalizou as etapas, né? A gente vai entregar o software para o cliente. Então, aqui reparem que a galera de implantação vai ter um grande trabalho aqui nesse momento. E também o pessoal, ó, de gerência e mudança, que é justamente a parte de manutenção do código, identificar os problemas e tudo mais. Beleza, galera? Então, esse cara aqui você tem atividades que são estáticas, né? E atividades dinâmicas, ok? Então, a fase de concepção, identificar necessidades, requisitos e por aí vai. Elaboração, entender o domínio e a necessidade do cliente e documentar isso. Construção e implementação do sistema. E transição é que a gente vai, né, entregar o sistema funcionando lá para o usuário. O OpenUp é um outro também bem conhecido, né, que ele já utiliza aí o Lean, que é uma forma mais leve, uma forma mais prática, uma forma mais ágil de você estar gerenciando o projeto. E ele tem esse nome de OpenUp porque ele herdou do RUP. Então, em vez dele ser do Rational, ele é Open, né? Porque ele não é, ele é aberto, ele é open source, né? Então, ele pega ali o princípio do RUP e criou um modelo. Então, se a gente analisar aqui, ó, a gente tem as etapas, né, de interação, ó.
que aí depois lá na frente eu vou mostrar para vocês, isso parece já também muito com o Scrum, e a ideia do Scrum de você ter interações partir justamente do OpenUp. Beleza? E para finalizar esse trecho aqui dos modelos de processo, a gente tem o pessoal, que é um modelo para o indivíduo, né, para o profissional, que é o melhor processo de software, aquele próximo das pessoas. Então aqui você tem um foco, né, na pessoa da equipe, que é o chamado PSP, né, processo pessoal. Então o desenvolvedor ele utiliza, por exemplo, para quais certificações que eu preciso, como que eu me torno um melhor profissional. Esse PSP está organizado em 5 atividades: planejamento, projeto de alto nível, revisão de projeto de alto nível, desenvolvimento e autópsia. E o outro é o TSP, que é o projeto de desenvolvimento da equipe. Então, o objetivo do TSP é que é uma equipe que seja autodirigida ou autossustentável, que é o que o Scrum e as metodologias ágeis também utilizam, né? Vejo que é cada um pegando um pouquinho do outro, né? Então, aqui tem algumas atividades, lançamento do projeto, projeto de alto nível, implantação, integração, teste. Reparem que a estrutura é muito parecida, né, com os modelos que a gente já viu até aqui. Beleza, galera? Para a gente finalizar agora, vamos finalizar falando sobre, né, os métodos ágeis. Então, os métodos ágeis, né, eles dão mais consistência às ideias ágeis, né? Então, o que acontece? Ao longo desses anos e todos esses modelos e processos que a gente viu, as empresas burocratizaram, né? Era muito documento, era muita pessoa, era muito burocrático, e isso aí acabou que a empresa de desenvolvimento de software se tornou um quartel-general, né? Que você tinha etapas que eram demoradas, que você não podia ter acesso ao cliente. E aí, em 2001, o pessoal lançou o Manifesto Ágil, que veio como uma forma de tentar agilizar as coisas, né? Tentar se aproximar do cliente, né? Tentar desenvolver o software de forma mais leve, de forma mais rápida, né? Agilizar o processo de desenvolvimento, permitir que os desenvolvedores descubram os erros antes, né? Porque aqui ele preza pelo contato constante com o cliente. Então você consegue, por exemplo, identificar se aquilo que você está desenvolvendo está de acordo, né, com o que o cliente quer. Então, para isso, né, o pessoal definiu workflows, eventos, papéis, práticas e princípios. Então, para o nosso caso específico, na nossa aula hoje, a gente só vai dar uma pincelada aí no XP e no Scrum. Tá? Então, antes de continuar, nenhum processo é uma bala de prata, né? A gente precisa encontrar o processo que seja mais adequado para o contexto da sua empresa, né? Então, se você tem uma empresa, os métodos ágeis, por exemplo, eles são ideais para empresas com um número pequeno de desenvolvedores. Mas se você tiver um número grande, talvez a metodologia ágil não seja adequada, né, a equipes muito grandes, né? Talvez alguns processos dos modelos anteriores sejam melhores ou mais adequados, né? O processo ajuda a não cometer erros, a cometer certos grandes erros, né? É tentar descobrir os erros antes e de forma rápida e corrigir eles para poder seguir em frente. Processos não são adotados 100% igual ao manual, então os métodos ágeis eles são muito utilizados porque eles permitem uma fácil adaptação ao contexto da empresa, tá? E aqui tem 2 pontos que são principais, né? O bom senso é importante, né? Que você tem que seguir as recomendações, mas também não precisa ser tão rigoroso, né? E experimentação é importante. Talvez aquela prática ela não seja tão interessante para sua empresa, né? Tipo programação em pares. A equipe não se adaptou, então não tem por que você continuar com aquela, né, iniciativa. Então, falando um pouquinho sobre o XP, né, que é o Extreme Programming, ou a programação extrema, né? O foco, como o nome já diz, está na programação. Né? Então, o XP foi criado pelo Kent Beck, né, no livro dele de 1999, e teve uma segunda edição, né, em 2004. E o grande foco do XP estão nos valores, princípios e práticas. Né? Quais são os valores? Comunicação é o primeiro de todos. Né? Você tem que ter o contato ali com o cliente. Simplicidade, tentar resolver o problema da forma mais simples e rápida.
feedback, né? Tem que ter o feedback do cliente. Coragem para poder implementar e desenvolver, né, as funcionalidades. Respeito com as necessidades do sistema e aqui a qualidade de vida. Então ele costuma dizendo que aí ele ficava muitas horas trabalhando na empresa, virando noite. Então a ideia dele era poder no final de semana passar o final de semana com o filho. Então quando ele focava de forma extrema no processo de desenvolvimento, focado e concentrado ali, ele conseguia fazer o que ele, né, pretendia dentro das 40 horas aí. Quais são os princípios, né, do XP? Economicidade, melhorias contínuas, falhas acontecem, né? Baby steps, que são você desenvolver pequenas atividades de forma constante, né, e responsabilidade pessoal. E as práticas, né, são 3 grandes grupos aí: práticas sobre o processo de desenvolvimento, práticas de programação e prática de gerenciamento de projetos. Eu não vou adentrar muito neles, a gente já discutiu sobre alguns e outros a gente vai falar mais para frente. Então a ideia aqui é só, depois vocês estudam com calma, né? Esse material já está disponível lá no Google Classroom, vocês vão poder aí analisar com calma. Eu só linkei aqui o pair programming, né? Porque o pair programming aqui no XP é uma atividade mandatória, né? Você tem que ter programação em pares. Então você tem que ter o desenvolvedor, que eles chamam, né, de motorista ali, ou de driver, e você tem um navegador, que é um colega que fica ali acompanhando. O pessoal de linguagem de programação gosta muito de fazer isso, né? Bota o colega para desenvolver e fica ali só, aquela variável ali, faltou ponto e vírgula, né? Então, o pair programming é muito utilizado, né, e é mandatório para a implementação do XP. Tranquilo, galera? E para finalizar, falando um pouquinho, tá, sobre o Scrum. Então, foi proposto aí por Jeffrey Sandley e Ken Schwaber no AUPSLA, né, que é um evento, uma conferência internacional de orientação a objetos, tá? 1995, tá aí o resumo do artigo e a capinha dele. Né, esse artigo está disponível aí, vocês depois, né, se quiserem consultar. A grande vantagem do Scrum, né, é que o Scrum virou uma indústria e você tem uma quantidade gigantesca de livros, consultorias, certificação, marketing. Então os próprios criadores aí, ó, Jeff Sutherland, ele tem um conjunto de livros, né? A arte de fazer o dobro do trabalho pela metade do tempo. Então procurem na internet, eu posso colocar no Google Classroom também o vídeo dele no TED Talks, né? Então tem uma série de materiais sobre o Scrum, né? E aí o pessoal, a ideia, né? O Scrum versus XP. O Scrum não é apenas para projetos de software, tá? Logo, não define práticas de programação como o XP. O XP, o foco é programação. Aqui não. Eu, por exemplo, utilizei o Scrum para gerenciar minha dissertação, a escrita e o desenvolvimento do meu projeto de doutorado. Eu criei um dashboard com as atividades e todo o acompanhamento do meu doutorado eu fiz utilizando o Scrum. Scrum define um processo que é mais rígido que o XP. Tem eventos, papéis e artefatos que são bem claros. Então, resumindo aqui, tá, o processo, eu não vou me adentrar muito neles, não é o nosso objetivo aqui, mas a ideia é você ter um product backlog, que são, a gente pode dizer ali, os requisitos, né, do produto, ou o que tem que ser implementado, né, no sistema. Antes do desenvolvimento, a gente define o sprint backlog, ou quais desses itens que estão aqui, essas funcionalidades que estão na pilha, que vão ser implementadas nessa sprint. Então, a gente elenca e separa. Então, tem os níveis de prioridade, alto, a médio e baixo. Então, a ideia é você ter a equipe de desenvolvimento, né, que define isso também. A ideia é você escolher atividades que sejam possíveis de ser entregues nessas 2 a 4 semanas. Então, a equipe vai negociar, né, com o Product Owner, que é o dono do produto, e vai falar, não, eu entrego uma funcionalidade aqui que é de prioridade alta, consigo entregar uma média e consigo entregar 3 de prioridade baixa. Então, as sprints, elas acontecem de intervalo de 2 em 2 semanas, né, de 15 em 15 dias, que é o mínimo, ou então de mês em mês. Você pode, né, a equipe está mais confortável, não precisa fazer sprints tão curtas, tá? E
todo dia, durante, né, a cada 24 horas, a gente tem uma coisa chamada que é o Daily Scrum Meet, que é a reunião diária. Como é que funciona essa reunião? Antes de entrar no processo de desenvolvimento com a equipe, quando vocês chegam na empresa, 8 horas da manhã, chegou todo mundo. Então, o que a equipe faz? Se reúne, vai no dashboard, que é o quadro, né, com os post-its lá e com as atividades que devem ser feitas. E aí é aquele momento, né? O desenvolvedor chega, não, eu vou fazer essa funcionalidade aqui. Ah, o outro escolhe, eu vou fazer a funcionalidade B. O terceiro, eu vou fazer a funcionalidade C. Ou então, o desenvolvedor, eu vou continuar fazendo a atividade que eu estava fazendo ontem. Aqui também nessa reunião é o momento que o cara que está com algum problema, pessoal, não estou conseguindo fazer tal coisa. Então, esse momento da Daily Scrum Meeting é um momento de reunião, não pode ultrapassar 10 minutos, tá? Então, essa reunião ela é feita com todo mundo em pé, que é justamente para a galera cansar logo e resolver as coisas rápidas para seguir para o desenvolvimento. E aí, finalizada essa sprint, né, de 2 semanas ou, né, de um mês, a gente vai ter ali um pequeno trecho do software funcionando. Então, qual é a ideia? A gente vai fazer uma reunião de entrega do produto para o cliente. A gente marca a reunião, o cliente vai lá na empresa e aí a gente apresenta para ele o sistema funcionando. Olha, era isso aqui que você queria? O que você está achando? Gostou da funcionalidade? Não gostou? E assim, sucessivamente, de forma incremental, a gente vai produzindo o sistema até finalizar ele, né? Então, o evento principal aí são as sprints, né? A gente já falou. E aí os times do Scrum, né? O Scrum ele é ideal para equipes pequenas, né? Pequenos do tamanho de 2 pizzas, né? 2 pizzas assim é o que a equipe, se for comemorar, ela vai comer ali, é capaz de comer, né? Duas pizzas, né? Então, entre 5 a 11 membros, tá? E aí, essa equipe ela pode ser organizada em um Product Owner, né, que é o cara que é responsável ali pelo produto, né, o cliente ou uma pessoa da empresa que vai utilizar o sistema. Então, esse cara ele é considerado como um membro da equipe, tá? Não é cliente lá, desenvolvedores aqui, não. De 3 a 9 desenvolvedores, né, a equipe de desenvolvimento, né, pode ter também testadores aqui, pode separar um grupo, né, para realizar testes. E você tem que ter um Scrum Master, né? Então, esse Scrum Master é o cara que vai estar ali auxiliando a equipe, tá? É um cara que vai estar resolvendo os problemas, evitando, né, os impedimentos, que a gente chama. Então, o Scrum Master ele vai estar apoiando a equipe. Qualquer problema que a galera tiver, ele vai tentar solucionar. Se ele quiser a comunicação, né, com o Product Owner, se der algum problema, eu estou precisando, tem uma atividade aqui que a gente não vai conseguir entregar, vamos renegociar, né? Então, o Scrum Master é quem agiliza essa etapa aí. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Deixa eu finalizar aqui a gravação.